começar? Vamos começar. Boa tarde para todo mundo. Parece que tem 35 alunos matriculados na disciplina. Né? 35? Parece, né? Deixa eu ver. Tem aqui uma listagem. Não tem mais aí, né? Tem mais, né? E aqui está meio apertado, né? Mas vamos ter que ver como é que a gente faz, certo? Bom, então, essa é a continuação do curso de eletromagnetismo, né? Essa é a segunda parte. E a partir de agora a gente vai continuar. A gente combinou com as equações de Maxwell no primeiro curso, né? E a gente agora vai ver as aplicações dessas equações, quais são as consequências, né? O que elas prevêem, de que forma a gente pode fazer dispositivos baseados nessas equações, usando essas equações. A webpage agora passa a ser essa aí, tá certo? Estão fazendo mudanças no sistema web da universidade, e isso eu estou sem poder fazer, sem poder modificar a página por enquanto, né? Então, acho que até o fim do mês isso vai regularizar, né? Então, a webpage da disciplina de eletromagnetismo 2 é essa aqui, né? S204. Não está atualizada, né? O cronograma é aquele que eu coloquei no Facebook, por enquanto. Estou modificando o layout, isso vai me dar trabalho para fazer o layout original, só para dar uma ideia para vocês. Isso aqui é o layout da minha webpage atualmente, né? Cada ícone desse é uma webpage, né? Na realidade, certo? Daí estou mudando para isso aqui, ó. Né? Algo desse jeito, certo? Eu vou ter que modificar isso para ser igual a essa outra, vai ser um trabalho razoável que eu vou ter, né? Eu vou ter que fazer porque isso aqui não é do meu. Seja um design que não. É um design padrão que o pessoal está usando aí. Bom, mas enfim. Então aqui está nosso curso, está aqui, tá certo? Algumas coisas aqui são informações atualizadas, né? Esse é um curso anterior, de um ano atrás, né? E aqui está mais ou menos a ementa da disciplina, certo? Mais uma vez, são 6 avaliações e 6 oficinas, né? Mesmo esquema do semestre anterior, 30% para a oficina, 70% para a nota da prova, e a gente faz a nota de cada exame, fazendo médias de 2 avaliações, né? Então, oficina 1, exame 1, oficina 2, exame 2, 30% de oficina, 70% de exame, tira uma nota, depois chega a segunda nota, faz a média, você tem a nota do exercício, certo? Mesma coisa que a gente fez mês passado, né? Bom, antes de falar da programação, vamos ver aqui mais ou menos quando é que vão ser as avaliações de oficina, né? Tenho aqui no cronograma, tá certo? A gente não está organizado lá no webpage, porque eu não pude atualizar, mas aqui estão as datas, né? Primeira oficina 1º de março, primeiro exame dia 8, né? Oi? 1º de março. 1º de março. Como é que pode um negócio desse? Quarta-feira, que dia, hein? Era dia 6, né? Oxe, como é que eu cometi esse engano aqui? Dia 6 é quarta-feira, dia 8 é sexta. Tá certo. Isso aqui é 8 é sexta, né? Isso aqui é o quê? Isso é quarta. Quarta. Isso aqui é uma sexta, né? É uma sexta. Não, sexta não pode ser. Está errado aqui. Já está tudo errado, certo? Então vamos dar uma deslocada aqui. Provavelmente vai deslocar para cá, ó. A oficina vai para o dia 8. Aqui não vai ter aula, tá certo? Nem no dia 6, no dia 1. Então vamos digamos, deslocar aí de uma semana, né? Então, só para dar uma ideia, o curso vai terminar uma semana depois aqui, tá certo? Mais ou menos, né? Eu vou refazer o cronograma, certo? Engraçado, como é que eu não percebi isso? Tá certo. Tá certo. Tá certo o quê? O calendário, dia 1 a sexta. Dia 8 também. Então, dia 1 é sexta, sexta é carnaval já. Ah, já
Eu não vou estar aqui. Então não dá pra gente fazer. Na verdade eu vou viajar dia 1, então não dá pra gente fazer. Eu não sabia que. Eu nem percebi esse dia 1 aqui, na realidade. Certo, então a gente desloca sem problema, né? A gente vai terminar cedo o curso. Oi. Por enquanto sim. Certo, mas não é problema não, que a gente vai deslocar aqui só uma semana, certo? Vai pro dia 26, né? 26 de junho, acaba o curso. Certo? Não, aqui, por exemplo, é para dar tempo da prova, né? Isso aqui é a prova final e... Não, mas assim, dia 1 de maio, 9 de abril. 1º de maio é feriado. Porque pelo passado, assim, eu deixava de Videoaula, né? É, mas não... Em princípio não, certo? Aqui tem uma videoaula prevista aqui, a de 27, tá certo? Que eu não vou estar aqui, mas em princípio não. Vai ficar assim mesmo, certo? Dá tempo de terminar, não precisa correr muito, né? Inclusive, fazer vocês estudarem, né? Se for muito rápido, fica meio complicado, certo? Ok? Bom, então, quanto ao cronograma, pessoal, quanto ao cronograma a gente vai corrigir, tá certo? Então, essas datas de prova devem deslocar por uma semana aproximadamente, tá? Na média, né? Tá bom? Muito bem. Bom, então o que nós temos de programação para esse curso? A gente tem, antes, deixa eu botar aqui o anterior. O nosso texto é o e-book, tá certo? Que agora é essa parte 2, né? A gente começou já, o capítulo 6 foi o último capítulo lá do curso Eletromag 1, né? Então vai 7, 8, 9, 10, 11 e o 12 que não está aqui, certo? O 12 vai ser fornecido para vocês quando chegar perto, certo? Via grupo, né? Então, o que nós temos aí, né? A gente vai ter ondas eletromagnéticas, é o que a gente começa hoje, tá certo? A gente vai ver as relações gerais, propriedades fundamentais de propagação eletromagnética prevista pelas equações de Maxwell, né? Depois vai começar a primeira aplicação, né? Como é que uma onda interage com uma interface planar, né? Existe uma fração de onda que é refletida e uma que é transmitida, a gente vai calcular essas coisas, né? Dependendo das propriedades do material, a gente pode calcular quanto é que volta e quanto que passa, né? Ele vai poder entender por que metal reflete tanto, tá certo? Né? Por que vidro transmite no visível, tá certo? Tudo isso tem a ver com as propriedades básicas dos materiais, né? Antes, para a gente poder entender isso, a gente vai ter aqui ainda no capítulo 7, quando a gente fala em ondas eletromagnéticas, a gente vai ver a resposta de meios materiais, né? Em eletromagnetismo 1, a gente viu, bom, a resposta é a aplicação no campo eletrostático, certo? Daí tem, a gente falou em polarização, né? Daí apareceu a permissividade elétrica, certo? No caso magnético apareceu a magnetização, a permeabilidade magnética, né? Agora a gente vai falar, tá certo, na função permissividade de uma forma mais generalizada, quando o campo varia no tempo, de que forma os dipolos reagem. E essa reação de dipolos, em princípio, né, existem outros fenômenos, mas o que mais explica a maioria dos fenômenos que a gente observa, as propriedades de materiais, de transmissão de onda e de reflexão, etc., é a função permissividade. Então, o entendimento da função permissividade e o comportamento geral dela vai nos dizer por que certas coisas refletem tanto como metais, por que certas coisas não refletem, transmitem, né? A função permissividade vai permitir fazer isso, certo? Então, a gente vai falar sobre ela aqui ainda no capítulo 7, daí para a gente poder abordar o capítulo 8. Depois a gente vai tratar de um tema de guiamento, né? De onda eletromagnética, num caso específico em que você tem estruturas conhecidas, que a gente observa aí, né, linha de transmissão elétrica, por exemplo, essas linhas da Sheffield, né, são linhas de transmissão, você transmite energia, uma onda eletromagnética se propaga, certo? Ou linha de transmissão de telecomunicações, né, que também são usadas, como é que são as propriedades de propagação dessas linhas, quais são as propriedades dessas linhas, né, impedância característica, né,
entre outras coisas. Casamento, né, de uma carga a uma transmissão, o que é importante, certo? E nesse contexto vai ter um aplicativo que nós desenvolvemos que vocês vão usar para fazer casamento de impedância, chamado a carta de Smith, e nós temos uma carta eletrônica que vocês podem rodar, certo? Vocês vão poder utilizar essa carta, inclusive no exame, né? Essa carta eletrônica, certo? Bom, e daí a gente vai falar sobre outro tipo de estrutura guiante. Quando você tem altas potências eletromagnéticas para serem guiadas, você usa guias de onda, que são estruturas metálicas, né? Um contorno metálico em que esse contorno guia a onda eletromagnética. Ou se você extrapolar um pouco mais para frequências cada vez maiores, frequências óticas, você tem fibras óticas, né? Que a gente conhece no dia a dia, certo? Que guiam luz, que é o mesmo princípio, né? Bom, e passando aí, capítulo 11, vamos falar sobre radiação eletromagnética, como é que uma carga acelerada ou oscilante irradia, né? E isso faz com que você possa fabricar estruturas que emitem, né, antenas, ou que captam energia eletromagnética, né? Então tem parâmetros que a gente vai caracterizar, certo? E o capítulo 12, que não está aqui, o tema é ressoadores eletromagnéticos, né? Um bom exemplo é o forno de micro-ondas, né? Um ressoador em que você esquenta o alimento, né? E você concentra a energia eletromagnética num modo que fica estacionário lá e você tem uma alta potência nessa estrutura, certo? Existem outras aplicações de ressoadores, né? A gente vai falar sobre ressonância de uma forma geral, circuitos ressonantes, vai falar sobre parâmetros importantes, não só aqui, mas também em teoria de circuitos, que é importante, né? Fator de qualidade, tá certo? Entre outras coisas, né? Isso é muito importante também para fazer filtros de micro-ondas, filtros eletromagnéticos. Então, esses conceitos vão ser usados. E aí termina aí todo o curso de eletromagnetismo, né? Para a graduação, certo? Aqui tem referências, né? Alguns de vocês já usam, tá certo? O livro do Sadico, né? O livro do Ramo, o próprio livro, nosso e-book, parte 1, né? E aqui tem alguns aplicativos, certo? Antigamente, esses aplicativos que nós desenvolvemos, eles rodavam na web, né? Por exemplo, o SmartSmith, né? Mas ele não roda mais na web, tá certo? Ou seja, os browsers agora impedem que ele funcione via web. Antigamente ele podia rodar aqui mesmo. Agora, então o que acontece? Basta pedir uma cópia, né? Tá aqui as instruções que eu mando e vocês rodam instalando o player CDF, que é da matemática, né? Do Wolfram Matemática, certo? Então vocês instalam esse aplicativo gratuito e rodam essa aplicação. Existem outros aplicativos online que a gente desenvolveu, mas que também não estão mais rodando web. Então quem quiser usar, isso aí são aplicativos mais avançados, né? Para reflexão ótica, né? Para posicionamento de estruturas. E tem outros mais sofisticados de reflexão em estruturas não planárias, que isso aqui é importante na construção de dispositivos. Isso aí já é pesquisa um pouco mais avançada, né? Esse aqui roda no web, tá certo? Isso aqui não tem problema nenhum. Está rodando. Esse foi feito em Python, então não tem nenhum problema em rodar, certo? Bom, então, deixa eu ver se tem mais alguma informação. A estrutura da webpage é parecida com a estrutura da webpage da Eletromag 1, né? Tem mais informações aqui, tá certo? E espero que até o fim do mês já possa atualizar as informações, né? Aqui tem... minha agenda está aqui, se vocês quiserem saber onde é que eu estou, certo? Geralmente está atualizada, hoje não está mais, né? Já perdeu aqui essa mudança de... Bom, essa mudança aí da webpage quebrou alguns links, é bom até ver isso aqui, certo? Tem e-mail, Skype e outras coordenadas aqui, certo? Facebook, etc. Né? Quem não fez ainda, se cadastre no grupo do Facebook e lá a gente vai passar muitas informações, principalmente agora que está sem webpage, né? Atualizado, certo? Uma pergunta? Certo. Bom, então, vamos começar o tratamento dessa primeira aula. Vamos falar sobre ondas eletromagnéticas em geral, né?
E antes de a gente introduzir o tema, vamos só relembrar as 4 equações de Maxwell. Né? O senhor está gravando a aula? Oi? O senhor está gravando a aula? O senhor está gravando a aula? Tô, acho que sim, espero que sim. Deixa eu ver aqui. Tô gravando, tá? Está sendo gravada. Bom, vamos falar sobre isso também, né? Onde é que vão estar as aulas gravadas, né? Bom, eu vou divulgar na página do Facebook, mas tem um canal também, né? Que é o canal da disciplina, certo? Então, vocês podem ir direto no canal, youtube.com ES203 UFPE, certo? Estou offline, né? Deixa eu ver aqui. Estou online. Você vai disponibilizar na de aula também? Essa é propaganda da banda. Veja. Então aqui vai ter Eletromag 2, vai aparecer aqui em cima, tá certo? A edição... Deixa eu ver aqui. Nona edição, né? Aqui tem a 8ª, a nova edição vai ser a 9ª, tá certo? Deixa eu só escrever aqui o endereço para vocês pegarem, né? As aulas estão aqui, né? YouTube. Ficou S203 porque foi o primeiro canal, daí eu fiquei fazendo todos os cursos de eletromagnetismo nesse canal aqui, né? Ficou a sigla de Eletromag 1, tá certo? Mas é Eletromag 1 e 2, né? Esse é o endereço onde estão as aulas, tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Então, o que nós terminamos no curso de eletromagnetismo, né? Nós terminamos com as equações de Maxwell, né? E agora nós estamos interessados, tá certo? Numa situação bem específica, né? Em que você tem, sabe-se, né, que se você tem carga flutuando, né, essa carga flutuando, ela gera radiação eletromagnética, né? Pode ser qualquer tipo de flutuação. O que é uma flutuação de carga, né? Um elétron bate no vidro do aparelho de TV, né? Então emite raio-x, né? A desaceleração abrupta, ele colide, daí tem uma desaceleração. Toda vez que você desacelera uma carga, ela emite radiação. Radiação síncrona, né? Um elétron está fazendo um movimento circular, está tendo aceleração centrífuga, né? E emite radiação na tangente, por causa dessa velocidade variável, certo? Toda vez que tem aceleração, tem isso, né? Uma transição, o que é uma transição, né? Uma nuvem eletrônica no átomo muda o estado, né? Muda de nível de energia, certo? Há uma flutuação de estado, né? Mas como se o elétron tivesse modificado sua velocidade, mais ou menos, né? Houve uma desaceleração ou aceleração. Então, radiação de fótons, né? Emissão de fótons, certo? Então, toda vez que tem flutuação de carga, tem emissão de radiação eletromagnética, certo? Esse é o fato a se considerar. Uma antena, né? Carga corrente oscilando, carga oscilando, e isso emite radiação eletromagnética, né? Se é eficiente ou não depende do tamanho da antena, né? Etc. Certo? Nós, nesse capítulo, estamos interessados, por enquanto, em estudar o fenômeno do que ocorre com a energia emitida por essa flutuação de carga, mas longe da flutuação, numa região chamada região de interesse, né? Que está longe da flutuação, ou seja, dentro da região em que a gente vai estudar o fenômeno, não há carga, certo? Não há corrente. Não tem corrente, não tem carga. Esse fenômeno de coexistência de onda eletromagnética e carga flutuando e corrente flutuando, vai ser lá no capítulo 11. A gente vai estudar realmente antenas, né? Você tem a carga flutuando, corrente. A gente vai estudar exatamente o que acontece na região de carga. Então, aqui a gente vai estudar longe da região. Então, a gente está numa região, em princípio, né? Vamos estudar o que acontece longe da flutuação, no vácuo, né? E como é que os campos eletromagnéticos se comportam, certo? Né? Então, esse é o nosso interesse aqui, certo? Bom, então, o que nós temos aí, né? Nós estamos no vácuo, né? Deixa eu fazer uma canetinha aqui.
né? Então, nossos campos, a gente vai usar, né, a partir de agora, né, lembrando, né, as letras diferenciadas, né? Ou seja, a gente usava a letra reta antes, para campo DC, né, campo constante, né? B, tá certo? D, né, etc. Agora a gente vai usar letras arredondadas, né? Certo? Para dizer que esses campos aqui são variantes do tempo, certo? Então, nos acostumar a essa notação, né? É difícil escrever essas letras, mas está sempre implícito que agora essas letras são diferentes dessas. A gente vai falar em fasores complexos. Quando a gente falar em fasores complexos, a gente vai usar letras retas novamente, certo? Então, por isso que é importante ter essa diferença e compreender bem essa diferença. Então, os nossos campos, né, na região de interesse, que é o quê? Vácuo, né? Você está longe da flutuação de carga, né? Então, a permissividade do vácuo é conhecida, ε0, né? 8,854 vezes 10 a menos 12 farad por metro. E a permeabilidade é a do vácuo, né? Que é 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. E nessa região de interesse, né, os campos, né, quais são os campos que aparecem nas equações de Maxwell? Bom, vamos escrever as equações de Maxwell, né? Rotacional de E igual a menos taxa de variação no tempo do campo B do vetor de indução magnética, né? Divergente da densidade de fluxo elétrico é a densidade de carga arredondada, variando no tempo, tá certo? Cargas livres, né? O que mais? Rotacional do campo magnético é igual a densidade de corrente, né? Mais dt. Né? Essas são equações gerais de Maxwell em qualquer lugar, certo? E divergente de B é sempre 0, né? Bom, e tem as relações constitutivas, né? Se tiver condutividade no meio, você tem uma relação, se for linear, J sigma E, D, de forma mais geral, é ε0E mais P, aparece a polarização, e B, a relação constitutiva é μ0 H mais M, né? Certo? Bom, só que a gente está no vácuo agora, né? Então o vácuo não vai ter corrente, certo? Na região de interesse não tem corrente e não tem carga, né? E além disso, se não tem matéria, P vale 0 e M vale 0. Então, nosso caso particular é que B é μ0H, é uma réplica D igual a ε0E, né? E J vale 0. Né? Então, com isso, vai ficar desligando o tempo todo. Nós ficamos, como é que ficam as equações de Maxwell, né? Aqui passa a ser o quê? Menos μ0 dH dt. Isso aqui vai dar 0. Isso aqui sai, que fica ε0 dE dt, né? E aqui continua 0, certo? Então, nós ficamos aí com essas equações especiais para o caso do vácuo, né? Certo? Essas equações aqui, né? Certo? Então, é nesse regime que a gente quer avaliar a relação entre campos, tá certo? Entre E e H, né? Assado, né? Sim. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar obter a equação. O que a gente quer fazer aqui é o seguinte: é possível obter uma equação diferencial tanto para E como para H, né? Uma vez que a gente tirou agora observe aqui, né? Essa equação aqui, né? Divergente de D igual a 0, né? Se transformou em D é uma réplica de E, é um ε0 que é uma constante, vai dar divergente de E igual a 0, né? E divergente de B igual a 0
vira divergente de H, porque B é M0 H igual a zero, né? Então você tem equações, duas equações envolvendo o rotacional e o divergente de E, né? E duas para H. Parecidas as equações, né? E o termo em J dá zero, divergente de H igual a zero, né? São super parecidas as equações, né? Então nós temos aquilo que o teorema de Helmholtz diz, né? Eu especifico o rotacional e o divergente do vetor para obter o vetor, certo? E aqui também, né? Rotacional e divergente do vetor para obter o vetor. Só que eu tenho que fazer, eu vou tentar expressar essas equações em termos de uma quantidade. A gente está acoplando as duas aqui, né? Como é que a gente faz isso? Se eu aplicar o rotacional na primeira equação, em ambos os membros vai aparecer o rotacional de H, que é expresso de volta em termos de E, certo? Então, se você faz o rotacional de E igual a menos d dt, eu troco a posição do nabla com o derivado, aparece o rotacional de H que está aqui em cima. Epsilon 0 d dt, isso aqui vai dar, faltou um μ0 aqui, pessoal, né? Menos μ0 epsilon 0 ddt de ddt, que dá a derivada segunda do campo elétrico. Tá bom? Então você tem aqui uma derivada segunda de E, e aqui tem a derivada segunda de E no tempo e aqui no espaço, né? Um tipo de derivada segunda, a aplicação dupla do nabla. Né? Temos isso aqui, né? Rotacional do rotacional de E. Tá certo, né? D2E, DT2, tá certo? Bom, vamos olhar esse número aqui, né? Esse número aqui é um número bem conhecido, certo? μ0 epsilon 0 é 4π vezes 10 a menos 7 lembrando que 1 sobre 4π epsilon 0 é aproximadamente 9 vezes 10 a nona, tá certo? É a constante K da lei de Coulomb, que é 9 vezes 10 a nona, você deve estar lembrado disso, né? Ou seja, epsilon 0 é o quê? 10 a menos 9, né? Sobre 36π, certo? Uma outra forma de expressar epsilon 0. Se eu fizer aqui, μ0 epsilon 0 vai dar vezes 1 sobre 36π, né? Vezes 10 a menos 9, tá certo? 36 por 4 dá quanto? 9, né? Então dá um nono. 10 a menos 16 sobre 9, né? Certo? A dimensão disso aqui é inverso de velocidade ao quadrado. Certo? Se vocês forem ver a dimensão, vai dar isso, né? Você vai fazer Farad por metro com Henry por metro, sair destrinchando, vai dar exatamente isso aí, né? Então, se eu fizer raiz quadrado de μ0 epsilon 0, vai dar 10 a menos 8, né? Sobre 3, não é isso? E 1 sobre raiz de μ0 epsilon 0 dá 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? Que é o que a gente conhece como a velocidade da luz no vácuo, né? Certo? Verdade oitava. Dá aproximadamente isso, porque isso aqui não é exatamente igual, certo? Isso tem um errinho lá na casa decimal em algum lugar, né? Mas dá mais ou menos isso aqui, verdade oitava metro por segundo, tá? Ou seja, na realidade é exatamente o valor da velocidade da luz do vácuo, esse μ0 epsilon 0 raiz quadrada elevado a menos 1, ou seja, C é 1 sobre raiz de μ0 epsilon 0, né? Vai ver já o sentido disso aqui, que realmente é a velocidade da luz, vai ver por quê, né? Mas só para te dizer, isso aqui é menos 1 sobre C2
D2E dt2. Tá? Temos uma equação diferencial para E, isto é igual a menos isso. Temos uma semelhante, fazendo a mesma coisa para H, eu obteria uma equação semelhante. Certo? Ou seja, resumindo, né? Fazendo esse procedimento que a gente acabou de fazer, a gente tem essas equações parecidas, idênticas. Se eu fizesse o mesmo procedimento para fazer equações em H, eu obteria rotacional. Mesma coisa. Tá? Isso aqui tem uma identidade vetorial, né, que aplica para os dois casos, né? O rotacional do rotacional de um vetor é o gradiente do divergente, nós já falamos isso lá em eletromag 1, né, menos do laplaciano do vetor, tá certo? E no caso, o A é ou E ou H, né? Então aqui você aparece com divergente de quem? De E ou de H. No caso específico vai dar 0. No nosso caso, no vácuo, né? Lembrando, estamos no vácuo, não tem carga, não tem corrente, não tem nada. Né? Então por isso que dá 0, certo? Divergente igual a 0, né? Então rotacional do rotacional nada mais é que menos laplaciano. Então a equação fica, se você botar aqui menos laplaciano de E, ou aqui menos laplaciano de H, e você tem uma equação agora mostrando uma equação diferencial parcial, né? Laplaciano de E ou H. Observe que deu menos aqui, né? E do lado de lá tem menos. Então, mudando o sinal, isso aqui vai dar menos 1 sobre C2 D2 dt2 de E ou H igual a 0, 0, certo? Cada zero desses são 3 elementos, um vetor de 3 elementos, né? Isso aqui é a equação laplaciana de um vetor, né? São 3 componentes, são 3 equações diferenciais, digamos assim, certo? Então, a questão é essa, na realidade, esse tipo de equação, né? Então, se eu fizer em coordenadas cartesianas, por exemplo, né? Vamos chamar de psi, qualquer componente, né? Ou é x, ou é y, ou é z, né? Ou hx, ou hy, hz. Então, nós temos aí, para qualquer que seja componente, a equação é uma equação diferencial escalar simples, né, do tipo laplaciano de psi, que se eu quebrar em componentes, né, componente x dá igual a 0, componente y igual a 0, componente z igual a 0. Então, genericamente, a equação é essa equação aqui, né? Ou seja, onde psi é qualquer componente do campo elétrico ou magnético, certo? Todas as componentes satisfazem essa equação que se chama equação da onda. Ela difere da equação de Laplace por a adição desse termo aqui, ó. E esse menos aqui, certo? Laplace seria Laplaciano de psi igual a 0, agora tem um termo adicional, porque o campo também depende do tempo, né? Dependendo da combinação de Laplaciano derivada, primeiro ou segundo tempo, você tem várias equações. Tem a equação de difusão, que aparece a derivada primeira. A equação de Schrödinger, aparece a derivada primeira. Aqui é a equação da onda, quando tem a derivada segunda e tem um sinal negativo aqui, tá? Bom, a equação da onda, a razão de se chamar equação da onda, a gente vai ver agora, certo? A solução geral dessa equação é uma perturbação que se propaga no espaço com velocidade c. Para mostrar isso, certo? A gente precisa fazer o seguinte, bom, isso se mostra mostrando que a função x, psi de x, y, z e tempo, né,
O argumento dela, certo? Tem uma conexão entre essas coordenadas especial, certo? Vamos chamar esse argumento de W, né? Então vamos escrever a função psi como uma função de W. Ou seja, existe uma conexão especial, existe uma forma especial do argumento dessa função, né? Ou seja, W tem uma forma especial. Essa forma especial é que diz que a onda se propaga, certo? Então vamos ver como é que é essa onda, né? Como é que a gente faz isso? Bom, em cartesianas, né? Nabla 2 de psi é D2 mais D2 psi dy2 mais D2 psi dz2, né? Então você tem a equação laplaciano, que tem 3 derivadas, mais isso aqui dá zero. Vamos usar essa forma e tentar determinar qual é a forma de W, tá certo? É isso que ele vai fazer. Por exemplo, d psi dt, né? Se você olhar essa forma aqui, é df dw, dw dt, né? Certo? d2 psi dt2 é derivado disso em relação a w, que é d2f ddw, né? Tem esse termo aqui, dw dt, então vai dar dw dt ao quadrado, né? Certo? Então você fica aí com... deixa eu só ver aqui uma coisa rapidinho. Acho que é regra. Tá errado. D2W, D2. Deixa eu fazer, vamos fazer na ordem aqui para. Deixa eu fazer aqui, volta. Isso aqui vai dar uma função, tá certo? Chamar isso aqui de... Aqui vai df dw, né? Eu esqueci um termozinho aqui. Chamado dw dt é uma função u de x, y, zt, né? Só para a gente perceber aqui, tá certo? Como é que faz essa regra, né? Derivada segunda, né? A derivada segunda vai dar derivada em relação a t disso aqui, né? Vezes u, né? Que tem aqui, vai dar uma regra da cadeia, né? Derivada de t disso aqui, vai dar derivada em relação a w, dw dt, vai dar d2f, dw2, dw dt vezes u, que é dw dt, vai dar dw dt ao quadrado. Eu esqueci um termo aqui, certo? Aliás, derivado parcial aqui, né? Eita, meu apagador não está funcionando não, né? Entenderam, pessoal, essa nuance aqui, não? Como é que a gente faz a derivada segunda, né? A derivada segunda é derivada em relação ao tempo do que ficou aqui, né? Que é esse dw dt, df dw, né? Que é um u vezes df dw. Então, isso aqui é a regra da cadeia. Derivada disso em relação ao tempo, é a regra da cadeia. Da derivada em relação a w, dw dt,
dw dt é u, então vezes u da u ao quadrado, mais esse com a derivada desse, mais df dw, ddt de u, mais u é dw dt, vai dar derivada segunda de w em relação a t, certo? E aqui deu dw dt ao quadrado. Ou seja, tem dois termos que aparecem. Você faz derivada segunda, tanto em relação ao tempo, com relação à coordenada. Derivada segunda em relação a w, dw dt ao quadrado, mais derivada primeira em relação a w, d2w dt2. Essa mesma regra pode ser usada para as derivadas espaciais. Por exemplo... Oi? Eu botei de volta em termos de u, tá certo? Em termos de w, né? Isso aqui é derivada de u em relação ao tempo, que é dw dt, derivada segunda, né? Então, mesma coisa aqui, ó, d2psi dx2, por exemplo, vai dar o quê, né? Só olhar aqui a regra, mesma coisa. d2f dw2, que é a derivada total, dw dx ao quadrado, né? Mais df dw, e aqui aparece dw dt, que seria dw dx, seria a derivada segunda em relação a x2. Ou seja, então fazendo essas derivadas e agrupando, a gente vai ter algo assim, certo? Só para mostrar aqui qual é a regra, né? Vai ter algo desse tipo aqui, ó. Vai chegar nesse tipo de situação. Aqui está mostrando de outra forma, né? Aqui mostrando a regra nos vários casos, né? Isso que eu acabei de fazer em relação a x, em relação a y, a mesma estrutura. Tem uma derivada segunda e uma derivada primeira em relação a w, né? Certo? Aí você está fazendo esse negócio aqui. Tentar não fazer. Tem a derivada primeira e aparecem essas coisas aqui, né? Derivada ao quadrado e derivada segunda. Derivada ao quadrado e derivada segunda, certo? Então, quando a gente soma tudo isso e subtrai de 1 sobre C2 D2F, D2psi dt2, a gente fica com algo assim, né? Pronto, aqui. Um coeficiente de D2F dw2, certo? Em que aparecem as derivadas ao quadrado. Eu não sei por que está fazendo isso. Tem jeito. Bom, tudo bem. Então aparece aí a derivada. Eu não sei porque está botando esse frame ao redor, né? Não tem como tirar. Deixa lá. Aparece a derivada, as combinações de derivadas ao quadrado aparece 1 sobre C2 e a derivada primeira de f aparece os termos em derivada segunda de 1 sobre C2. Né? Ok? Bom, então a questão é sobre que condições nós temos uma solução, como é que eu zero essa equação, né? Uma possibilidade, vocês observem aí, né? Uma possibilidade dessa equação dar zero é a possibilidade óbvia, né? F constante, né? Derivada segunda dá zero, primeira dá zero. Se a função psi for constante, uma função constante satisfaz a equação da onda, certo? Mas não representa nada fisicamente, né? Um campo que é constante em todo o espaço. Nem existe, né? Um campo infinitamente extenso com energia infinita. Certo? Uma segunda possibilidade é quando a derivada segunda dá zero, né? Ou seja, derivada segunda de f dá zero é eu escrever f da forma AW mais B, né? Certo? Aqui só está dizendo que f é uma réplica do argumento w. Isso aqui faria com que esse termo fosse zero, né? Derivada segunda de f dá zero. Isso aqui vai embora, né? E aqui não vai embora, mas eu forçaria com que w satisfizesse a equação da onda. Mas qual é a conclusão disso? Nenhuma. Estou dizendo, f é uma réplica de w, e w satisfaz a equação da onda. A gente já sabe que f satisfaz a equação da onda, então isso não é nada novo, certo? Então isso não nos dá não dá nenhuma informação. Eu quero apontar para vocês que tem uma possibilidade também
uma classe de funções, que é essa classe de funções aqui, desse tipo, né? O que é isso aqui, né? Esses índices aqui, vamos escrever isso aqui de uma forma mais simples, né? Algo assim, por exemplo, uma função do tipo f igual a x, y, z, t, certo? Né? Chamar isso aqui de w, né? Certo? Suponha que nossa função w seja isso, essa função aí, né? Bom, a derivada segunda em relação a w dá zero, né? Certo? d2f de w2 dá zero, né? Então, eu escolho f igual a w, ou seja, essa solução aqui, certo? E w com essa forma específica, por exemplo, um produto de coordenadas, né? Derivada segunda de f dá zero, né? E a derivada segunda de w, em relação a qualquer coordenada, por exemplo, em relação a x, dá zero. Em relação a y, dá zero. Em relação a z, dá zero. Em relação a t, dá zero. W satisfaz a equação da onda, certo? F, que é igual a W, satisfaz a equação da onda. Nossa função incógnita satisfaz a equação da onda. Mas isso aqui não é uma onda, certo? Isso aqui é uma função que satisfaz a equação da onda, mas não é uma onda física e não é um campo físico também. Um campo que aumenta indefinidamente, né? Como função de uma coordenada, linearmente, certo? Fixa as outras, né, coordenadas. Aumenta indefinidamente, energia infinita, né? O quadrado do campo dá energia infinita. Então, o quadrado vai dar uma função cuja energia é infinita. Então, existem soluções dessa equação que a gente construiu, dessa equação da onda, mas não são soluções fisicamente que representam o que a gente está procurando, que é uma onda eletromagnética, certo? E também não tem significado físico, né? Então, você tem alguns casos, equações diferenciais. Função constante, função linear, pode ser usada, mas não tem significado físico, né? Bom, então, como é que a gente faz para resolver, então, a equação? Ou seja, eu suponho que a gente faça o último caso. Então, olhando novamente, o que nós temos aqui, né? Nós temos aqui um coeficiente de d2f dw2 e um de df dw. Eu vou utilizar agora, sob que condições, quando ambos são não nulos, nós podemos fazer essa equação, né? Bom, se isso acontece, eu vou impor que isso aqui seja zero e isso aqui seja zero, ou seja, a W satisfaz a equação da onda, o argumento da função f, e W satisfaz essa equação que não é a equação da onda, é a soma dos quadrados da primeira derivada, combinado com a derivada no tempo, dá zero, certo? Né? Ou seja, W satisfaz a equação da onda e tem essa forma aqui. Ou seja, qualquer função W que satisfaça a equação da onda, né? E a restrição adicional é que nós temos essa equação diferencial aqui. dw dx ao quadrado mais dw dy ao quadrado mais dw dz ao quadrado. Essa é uma restrição adicional, ou seja, W tem que satisfazer também essa equação, além de satisfazer a equação da onda, e satisfazer essa nova equação diferencial aqui, que é combinação de quadrados. Certo? Sob que condições? Bom, primeiro, eu só consigo satisfazer essa equação, tá certo? Se essas funções forem independentes das coordenadas, concordam? Se isso aqui for função de x, isso aqui for função de y, isso aqui for função de z, isso for função de tempo, certo? E eu combinar tudo para dar zero sempre, é impossível, não consigo, tá? Só vou conseguir zerar isso aqui se os termos forem independentes das coordenadas, ou seja, isso aqui é uma constante, 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 certo? Aí eu consigo combinar essas constantes, ou seja, então nessas condições,
eu ver se eu tiro esse descanso aqui, porque está me atrapalhando tanto. O problema é o seguinte, primeira aula eu esqueci o meu iPad, daí eu estou usando esse sistema aqui, mas eu estou me enrolando com esse negócio de descanso de tela aqui, que eu também é novo, eu tenho que ver aqui, peraí. Tela, né? Bloqueio automático, deixa eu desligar aqui, nunca. Pronto. Certo? Pronto, agora vai dar certo. Muito bem, então o que nós temos aqui? Nós vamos impor que essa função seja uma constante, essa aqui seja outra, essa aqui seja outra, essa aqui seja outra. Nessas condições eu consigo satisfazer, ou seja, uma vez determinada, essas constantes são amarradas, né? Tem que ser tais que ou seja, dw dx igual a A, né? dw dy igual a B. Eu vou fazer assim, dw dz igual a C. Você tem aqui dw dt, para poder ficar mais simples, eu vou botar um d vezes a velocidade da luz, isso é C minúsculo aqui, tá certo? Então, o que acontece, né? dw dx ao quadrado, que é A2, mais dw dy ao quadrado, que é B2, mais dw dz ao quadrado, que é C2, menos 1 sobre C2 dw dt ao quadrado, que dá menos D2, igual a zero. Ou seja, eu tenho que escolher as constantes tal que D igual a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2, né? Ok? Bom, então vamos lá. Vamos resolver agora a forma de W, tá certo? dw dx igual a A, né? Integrando aqui vai dar o quê? W igual a ax mais uma função independente de x, mais uma função g1 y z t, certo? dw dy igual a b, né? Esse aqui vai dar o quê? dw dy, isso aqui dá zero, vai dar dg1 dy igual a b, aí temos g1. Quem é g1? by mais uma função g2 e zt, certo? Vamos agora dw dz igual a c. Então, derivada em relação a z vai dar dg2 dz, derivada parcial, né? Igual a C maiúsculo, né? Mais uma vez, por integração, G2 é igual a CZ mais uma função, que a gente chamou de quê? De G3 ou de F, né? Deixa eu fazer igual aqui. Mais G3 de T. Uma função que só depende de tempo agora, tá certo? Finalmente, dw dt, né? É igual a D maiúsculo vezes C, não é isso? Está aqui, ó. Daí você fica com isso aqui dá zero, vai dg3 dt, derivada total agora. E você tem G3, né? Mais uma constante E, certo? Terminou. Determinando então a função W. Com essa forma aqui, então vamos lá, como é que ficou, né? Ficou AX mais BY mais CZ mais DCT mais E, né? Ou seja, a função W é da forma pronto, com essa forma de W e com W satisfazendo a equação da onda, né? Tá? Você tem
a função psi vai satisfazer a equação da onda. Qual é a forma da função psi, então? Uma função que satisfaz a equação da onda, mas o argumento tem que ter uma forma especial. Qual seria o argumento, então? Né? Algo da forma f de ax, né, mais b, vai ficar algo assim, ax mais by mais cz mais mais o dct, né? dct, o d é raiz quadrada de A2 mais B2, C2, vai ficar mais A2 mais B2 mais C2 elevado ao meio, velocidade da luz vezes tempo. Então, o argumento da função que satisfaz a equação da onda tem que ser uma função linear das coordenadas. Essa é a forma geral. Tá? O que isso quer dizer, né? Se fosse o cara do Fantástico, isso quer dizer nada, né? Mas quer dizer alguma coisa, certo? Tem uma razão para isso, né? Bom, vamos modificar aqui, vamos botar menos aqui, tá certo? Só para a gente poder botar isso numa forma mais tangível, né? Vou colocar aqui, chamar de A menos A, B de menos B, C de menos C. Vamos tirar essa constante que não tem importância, tá? E vamos fatorar esse termo aqui, né? Vai ficar psi, algo da forma... Bom, quando a gente faz isso, a gente pode... Qualquer coisa que seja a função linear, a gente coloca da forma mais conveniente para a gente poder entender melhor, tá certo? Vamos fazer aqui. Aqui, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, né? Uma função, tá certo? Uma constante vezes tempo, uma outra constante, né? Está assim, tá certo? Foi colocada a evidência aqui, né? A gente colocou um menos, poderia ter colocado um mais, tem uma outra implicação, cada sinal tem uma implicação diferente, mas a forma é a mesma, tá certo? Né? Eu vou, sem perda de generalidade, colocar isso igual a 1, tá certo? Tá? Deixar esse C aqui e fazer essa, ou seja, vamos chamar isso aqui de 1, né? Para gente poder entender melhor. Essa solução que ele está utilizando é a solução mais, aqui tem um menos aqui, é um tipo de solução, esse mais vai ter uma razão para dizer, já disse, certo? O que quer dizer? Então, a solução psi mais ficou, fazendo aquele dc igual a 1, ficou algo do tipo f t menos ax mais by mais cz sobre C, né? Sobre C. Essa é uma forma, né? Uma forma... A gente quer entender, assim, escrevendo desse jeito, ele vai começar a poder interpretar. Se eu tivesse o mais aqui, eu botava o menos aqui, tá? Vamos olhar essa função primeiro. Vamos definir novas quantidades. E assim sucessivamente, né? O y seria b sobre a raiz quadrada, né? E o z seria c maiúsculo sobre a raiz quadrada, certo? Então, dessa forma, fica a função agora de uma forma mais... eu posso botar assim, t menos 1 sobre c certo? Ok. Bom, então qual é a propriedade desses parâmetros U aqui, né? O x ao quadrado mais o y ao quadrado mais o z ao quadrado vale 1, né?
A2 mais B2 mais C2 sobre A2 mais B2 mais C2. Dá 1, certo? Então, isso aqui são, na realidade, as componentes de um versor, né? Um vetorzinho unitário, cujas componentes são o x, o y e o z. Se você usar o vetor posição, que ele volta a aparecer agora, em eletromag 2, né? X. Então, o que nós temos aqui? Produto escalar de U com x. Né? Então, a forma da equação, a função de onda que a gente obtém é da forma psi+, né, que a gente chamou de psi+, igual a f t menos u escalar x sobre c. É isso que a gente quer interpretar. O que quer dizer isso aqui, certo? Né? Então, observe, né? F é o campo elétrico magnético, né? Como é que se distribui no espaço, tá certo? Em que situação F é constante? É a primeira pergunta, né? Certo? Então, se eu, no instante de tempo t igual a t1, eu me pergunto qual é o lugar geométrico dos pontos em que a função é constante. Né? Então, eu quero que esse argumento seja uma constante, ou seja, T1 menos U escalar x sobre C é uma constante K1, né? Então, isso aqui quer dizer o quê, né? Vou chamar de o lugar geométrico dos pontos no tempo T1 é um conjunto de vetores x1, certo? Está no espaço, ele vai descobrir onde é que eles estão, onde é que termina esses vetores, né? A vetor posição vai da origem até um ponto, ou uma superfície, ou alguma coisa. Então, essa superfície, todos os vetores são chamados de x1, porque o tempo é t1. Então, o escalar x1 é o quê, né? T1 menos k, né? Vezes c, certo? Ou seja, é uma constante, né? Então, essa que é a pergunta. Qual é o lugar geométrico dos pontos, dado U é conhecido, é um versor que aponta numa determinada direção do espaço, em sentido. Quais são os vetores que, quando faz produto escalar com U, que pontos são esses? Cujo produto escalar dá constante, né? Bom, vamos botar aqui. Aqui está o U, certo? O U está apontando nessa direção. Aqui está a origem do sistema. Aqui está o conjunto de pontos x1. Qual é o conjunto de pontos que produto escalar com esse vetor dá constante? Por exemplo, esse vetor com o vetor unitário, é o tamanho do vetor unitário 1 vezes o cosseno do ângulo, né? Por exemplo, esse vetor aqui termina nessa distância daqui para cá. Este aqui termina aqui. Produto escalar desse com U dá esse valor, esse comprimento. Produto escalar desse outro dá esse comprimento. Não satisfaz, né? Os que satisfazem são todos os pontos que estão o quê? Terminando no plano ortogonal a o versor U. É um plano. Então, o conjunto de pontos x1, cuja projeção da direção de U dá constante, é um plano ortogonal a U. Dado U, então, essa região de amplitude de campo constante é um plano, certo? Se eu vou agora para o tempo T2 e pergunto, bom, onde é que está agora a região em que a amplitude é constante, tem o mesmo valor? Onde é que ela foi parar? Bom, no tempo T2, vai dar um valor ainda K, chamar de K, tá? Mesmo valor, certo? Eu quero que a amplitude tenha o mesmo valor, né? Onde é que ela está agora, certo? Onde é que dá o mesmo resultado, né? Certo? Então, se eu fizer isso aqui, vai dar o quê, né? Se eu subtrair uma da outra, vai dar T2 menos T1. T2 menos T1 vezes C
é igual a U vezes x2 menos x1. Certo? Então, eu tenho novamente no tempo T2 um outro plano em algum lugar, certo? Mas qual é a relação entre esse novo plano e o plano anterior, né? Ora, a relação está aqui, ó. A diferença de tempo vezes c. Isso aqui dá uma distância, né? Velocidade vezes tempo. Tá? Isso aqui, se eu orientar o vetor x2 menos x1 no sentido de u, vai dar 1, né, vezes a distância entre essas duas superfícies, vou chamar de L. Certo? Né? Isso aqui de L não, chamar de delta L. Certo? Isso aqui de delta T. Né? Então, esse plano se moveu com velocidade o quê? Delta L, delta T igual a quanto? C. Velocidade da luz. Certo? Então, é exatamente essa situação aqui, ó. Né? No tempo T1, certo? Conjunto de pontos em que a amplitude vale K, né? O argumento, aliás, vale K, né? F de K é um valor fixo, né? Está num plano ortogonal a quem? Ortogonal a U. Aqui está o vermelhinho, certo? Né? Então, esse é o primeiro plano, tempo T1. O tempo evolui. Para de novo. Onde é que está o lugar geométrico dos pontos em que a amplitude é o mesmo valor? Está no outro lugar. Aonde? No tempo T2 é o lugar geométrico dos pontos x2, tal que x2 de escalar, né? Escalar U vai dar de novo, né, o valor K. Certo? Então, qual foi a... Como é que você teve essa... qual foi a distância, né, percorrida pelo plano de amplitude constante, né? Acabou de calcular. Essa velocidade que dá a velocidade da luz C. Então, aquela velocidade da luz é a velocidade de propagação dessa perturbação. A frente de onda da perturbação é um plano ortogonal a U, frente de onda, né? E por isso que essa onda se chama onda plana uniforme. Quem é esse U, né? Olha, se eu tenho um laser aponta para cá, tá certo? O U é a direção do raio laser, do feixe de laser, certo? Por exemplo, né? Todas as ondas planas que compõem aquele feixe estão indo juntas na mesma direção e sentido, certo? U é isso, é determinado pela fonte. Ela que diz para onde vai. Se você tem um ponto de luz, tá certo? Quem é o? Bom, depende. Aqui ele está apontando para cá, ali está apontando para lá. É uma onda radial, certo? Então tem U em vários lugares. A frente de onda é esférica, um pouco diferente disso aqui, mas muito longe se transforma num plano, que é essa onda que a gente acabou de demonstrar. Então toda onda muito longe da fonte se transforma numa onda plana. Né? Frente de onda é um plano ortogonal ao vetor, ao versor, né? U, certo? Professor, o K, então, seria essa distância da origem para esse plano? Não, o K é um número que vai dar um argumento fixo, tá certo? E eu quero fixar esse argumento para dar uma amplitude constante. Né? Só isso, eu estou fixando o argumento sempre do mesmo valor. Daí eu tenho o mesmo lugar geométrico, mesma coisa, a réplica dela está onde? Está distante, andou, né, na direção do U, de uma velocidade que é a distância entre os planos, a menor distância possível, né, por unidade de tempo, que deu aquela velocidade, que é a velocidade de 10^8 metro por segundo. Então, as equações de Maxwell prevêem que qualquer perturbação eletromagnética, e não resolveu a equação, certo? Só diz que a forma da equação é uma perturbação que se propaga com velocidade C, 10^8 metro por segundo. Certo? Bom, essa é a solução psi menos, né? Então, essa perturbação aqui, ó, psi mais, que é da forma f de t menos u escalar x sobre c, né? É uma onda se propagando aonde? No sentido de u. A função, a outra solução é botar um mais aqui, certo? Sentido de quem? De menos U, certo?
Mas eu sempre posso colocar, bom, U' igual a menos U, e escrever isso aqui assim, f de t menos U' escalar x sobre c. Então, toda vez que tiver um menos aqui, ela está no sentido do versorzinho que aparece aqui, certo? Então, aqui tem um mais, você bota um menos, fica menos, está no sentido de menos U, que é U', esse versorzinho, certo? Então, uma vai para a direita, digamos assim, outra vai para o lado oposto, né? Você tem perturbação, tá? Então, se eu tenho um pulso aqui que eu faço, ele vai para os dois lados, né? Faço a perturbação aqui de carga, vai propagar, quer dizer, para os dois lados, para todos os lados, né? Certo? Talvez aqui para cima também, dependendo da configuração de carga. Às vezes não propaga para cá, mas se propaga assim, certo? Dependendo de como é que ela flutua, né? Certo? É claro que essa onda, tá certo? Tem várias formas, né? Ou seja, você tem ondas cilíndricas, né? Num lago você pode ver, né? Você faz uma perturbação, você vê aquela frente de onda, aquelas superfícies cilíndricas, né? Digamos assim, né? Abrindo cada vez mais. Se for esférica, você tem a frente de onda esférica se propagando, né? Em torno da perturbação, né? Uma antena bem longe é como se fosse um ponto que irradia ondas esféricas, e bem longe, ou seja, você tem a TV universitária na cidade, tá certo? Mandando uma onda esférica, mas chega aqui e já está a frente de onda tão longe que a superfície esférica virou uma superfície plana, né? A gente vai ver essas ondas lá no capítulo 11, essas perturbações de antenas, certo? Bom, essa é a forma geral, a gente não tem muito o que evoluir aqui para uma variação arbitrária no tempo, né? É claro que a gente faz os circuitos, né, para operar em torno de uma frequência central, com uma pequena faixa de frequências, né, de operação, ele vai funcionar bem. Então as perturbações sempre são em torno de uma frequência ômega, a gente pode então analisar o comportamento do dispositivo para cada frequência, fazer análise Fourier, decompor a solução do problema e depois recompor. Mas a gente faz sempre análise harmônica, né? Então, geralmente, tudo que a gente faz é sempre análise numa frequência só. E depois ver qual é a resposta em frequência do sistema variando a frequência, né? Então, a gente vai ver agora como é que fica aí as equações de Maxwell no regime harmônico, né? Deixa eu ver o que mais que a gente vai fazer aqui. Acho que também... Só quero ver uma coisa aqui, até onde a gente vai hoje aqui, certo? Ok. Muito bem. A gente não vai falar em onda ainda no regime harmônico, mas vamos ver as equações de Maxwell, como é que as coisas vão ficar no regime harmônico. Então vamos admitir agora o regime harmônico, né? Em que a gente sabe a priori a variação no tempo, né? As coisas variam no tempo, certo? Com frequência bem definida, né? Ou seja, as perturbações no tempo variam ou harmonicamente, ou com a função seno de ômega-t, ou com a função cosseno de ômega-t, ou com a função mais genérica seno de ômega-t mais uma fase, né? Mas aí aparece, antes de a gente estabelecer a notação, bom, aparece esse parâmetro aqui, é bom a gente entender os nomes das coisas e as unidades, né? Ômega, né? Quando ômega-t der uma variação de 2π, as funções se reproduzem, né? Certo? Então, ômega é chamada de frequência angular. Se eu chamar isso aqui de θ de t, isso aqui dá ângulo, né? Isso aqui é a função θ de t. Pode ser uma função mais complicada, né? Essa função linear é mais fácil, né? Θ de t, né? Isso aqui é ângulo, tá certo? dθ dt é a taxa de variação desse ângulo, que dá ômega. Então, radianos por segundo, tá certo? Né? Porque o argumento da função seno e cosseno são ângulos que têm significado matemático lá, né? Trigonométrico, certo? Então, ômega representa a taxa de variação no tempo do ângulo.
Então, ômega é chamada de frequência angular, e se a gente fosse falar, lembrar das coisas, tem que lembrar que ela está amarrada a ângulo. Então, ela é medida em radianos por segundo. Radiano não tem dimensão, né? Mas a gente está lembrando, só para lembrar que é ângulo por unidade de tempo, né? Certo? Então, isso aqui dá ângulo por unidade de tempo. Uma outra frequência auxiliar importante é aquela que dá número de voltas por unidade de tempo, certo? Número de ciclos por segundo, né? Então, isso aqui você faz, como cada volta corresponde a uma variação angular de 2π, né? Então, a gente pode descobrir quem é esse novo parâmetro, esse F minúsculo, que a gente chama de frequência, né? Se eu pegar ômega sobre 2π, eu tenho a frequência frequência só, né? Frequência em que? Ciclos por segundo, ou seja, hertz. Então, a frequência F é em hertz, a frequência ômega é radiano por segundo. São coisas diferentes. Tem esse 2π aí para vocês não esquecerem, tá? Às vezes tem um 2π que está faltando em algum lugar, alguém não usou a frequência certa, né? Certo? Então, só para a gente ver aqui rapidinho, né? Só lembrando, né? Tem uma coisa importante também, antes de falar aqui, né? O período, tá certo? De uma oscilação é uma coisa importante também, né? O período é a quantidade de tempo em que isso aqui varia de 2π, tá certo? Delta θ igual a 2π, né? Então, o tempo que corresponde a isso, né? Você tem, então, delta θ igual a ômega vezes delta t, eu chamar de t, que é o período, certo? Então, isso aqui dando 2π, você tem um período completo. Então, tem uma relação entre período e frequência angular, né? 2π sobre ômega, né? O período de uma oscilação é 2π sobre ômega. E se eu usar a frequência tradicional, vai dar inverso da frequência. Um período é o inverso da frequência. Em hertz, né? Certo? O período inverso de 2π sobre ômega, a frequência angular, ou inverso da frequência tradicional, né? Então, nós temos aí a conexão entre essas coisas, certo? Bom, então o que nós temos aqui? Nas equações de Maxwell, nós temos vetores, né, ou escalares, por exemplo, um vetor, que é a função das coordenadas e do tempo, né? A gente sempre pode escrever, como eu sei já a variação do tempo, a gente sempre pode escrever isso como uma parte real. Isso aqui é uma função física, né? Função física é real, sempre, certo? Funções tradicionais de eletromagnetismo são funções reais. A gente vai introduzir uma função fictícia aqui, um fasor reto, né? F de x exponencial de j ômega t. Então, nossa função temporal vai ser um fasor que só depende das coordenadas, vezes a variação temporal que é conhecida, né? Por exemplo, se f fosse real, isso aqui daria o quê, né? F de x cosseno de ômega t. Ou seja, as nossas funções temporais variam harmonicamente com a frequência, né? Se tivesse um defasamento de π sobre 2, isso aqui daria um seno, tá certo? Depende da fase do fasor. Então, observe, nós temos um vetor que tem 3 componentes, cada componente tem 2 componentes, parcial e imaginário, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com vetores complexos, né? Ele tem as peculiaridades, né? Essas funções harmônicas, a gente vai usar funções harmônicas, funções complexas, não vai usar as funções reais, em geral, é mais fácil trabalhar com números complexos, né? Isso aqui é cosseno, né? Mais j seno, né? Ou, se você quiser, também as funções cosseno e seno podem ser escritas em termos dos exponenciais complexas, né? Certo? Só para a gente lembrar essas relações.
J, né? O número complexo que a gente usa é J, né? Porque I para a gente é corrente elétrica, né? J é densidade de corrente também, né? Fazer o quê? Não tem jeito. Bom, então é assim que a gente vai trabalhar, ou seja, nossas equações a partir de agora, eu já sei a variação temporal é harmônica, né? Então no regime harmônico a função vai ser agora ter essa forma, ou equivalentemente, F também pode ser escrito como sendo parte real, né? Eu vou repetir aqui. F exponencial de J ômega t, lembrando que quem depende das coordenadas é só o fasor agora, isso aqui não depende, né? Ou isso aqui pode ser escrito como 1 meio F mais o conjugado disso, F conjugado. Certo? Como é que é o conjugado de um vetor, pessoal? Bom, se F tem componentes A, B e C, F é um vetor, né? Só depende das coordenadas espaciais, ele não varia com o tempo, certo? Quem é F conjugado? A conjugado a X, mais B conjugado a Y, mais C conjugado a Z, certo? Então, observem certas maluquices que acontecem, né? F igual a X mais J a Y, certo? Se eu fizer F escalar F, dá quanto? Era para dar quanto? Modo de F ao quadrado, certo? Quanto é que vai dar aqui? 1 menos 1 igual a 0, certo? Né? Porque esse F não é um vetor geométrico, certo? É um vetor fictício complexo. O complexo não é real, certo? Tem que trazer para o campo real e ver quem é o F, a função real, F de xt, aí você sabe quem é. Mas isso é um vetor fictício, certo? Algumas vezes essas coisas acontecem, você vai ter que saber interpretar, né? Certo? O módulo de F aqui seria calculado fazendo F conjugado, F conjugado, como a gente faz na álgebra complexa, né? Isso aqui vai dar 2, né? Certo? 1 mais 1, 2. Certo? Então, vamos tomar cuidado com essas coisas, certo? Bom, muito bem. Então, continuando, né? Escrevendo agora F nessa forma, ou seja, E ou H ou B ou D, etc., nas equações de Maxwell, o que nós temos, né? Você tem essas expressões aí, gerais, né? A função D agora fica em termos dos fasores, tá certo? Mais complexo conjugado, né? B também, certo? H e assim por diante. P, da topologização, todo mundo, né? Magnetização, densidade de corrente, todo mundo agora vai ser em termos de fasores, densidade de carga, né? Então, o que acontece? Por exemplo, olhando para uma equação, certo? Rotacional de E, né? Isso aqui é a função E, né? Isso aqui seria sobre 2, né? Mas cancela o sobre 2 do outro lado. Colocando aqui a forma agora específica, harmônica, né? Você tem, então, o rotacional não atua sobre isso. Isso aqui passa, né? Fica lá de fora, fica o rotacional de E, mais o conjugado. E aqui dá a derivada no tempo, que dá J ômega, né? A derivada exponencial complexa reproduz a exponencial com um argumento na frente, da J ômega menos J ômega B, exponencial de J ômega T, mais o conjugado. Ou seja, a equação do tempo se transforma nessa equação aqui, certo? Para satisfazê-la, basta satisfazer uma das partes, a parte real. Um termo só, certo? Porque isso aqui satisfeito, o complexo conjugado também é satisfeito. Então, satisfazendo a equação para um dos termos, a equação complexa agora, né, a segunda equação fica satisfeita. Se isso aqui é verdade, o conjugado disso é igual ao conjugado disso aqui. Certo? Então, as equações de Maxwell, né, ficam simples, né? Derivado no tempo sai e vira J ômega. Campos redondos viram campos que dependem de 4 coordenadas, viram campos retos, que dependem só das coordenadas espaciais. Então, não fica difícil determinar, né, como é que vai ser as equações de Maxwell, né? Regime harmônico bem simples. Rotacional de E menos dB dt está aqui, ó, J ômega B.
dividido D igual a Rho, dividido B igual a 0, rotacional de H igual a J mais DD dt, que é J ômega D. Certo? Relações constitutivas permanecem. Agora, nós estamos agora só com fasores. Os campos são representados pelos fasores complexos, né? ED, B, H, certo? M e P e J, né? Densidade corrente também, certo? Então, só lembrando que essas quantidades são todas complexas, né? E a gente para aqui, tá certo? Para a gente continuar isso na próxima aula. A gente vai falar em termos de point. Vai ter chamada também, tá certo? Não, senta todo mundo aí, né, por favor. Certo? Alguma pergunta?